Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levarmos até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro aqui do Luz na Penumbra. O programa Luz na Penumbra, que vocês sabem, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com o estudo de uma obra básica do Espiritismo. E hoje eu não estou sozinho, né? Eu normalmente faço sozinho, Paloma me abandonou, e só no estudo, não no casamento, graças a Deus. Mas hoje estou aqui com o nosso Henrique Parente e Renato Souza. Bem-vindo, Henrique. Que alegria! Tem tempo que eu não apareço por aqui no Luz na Penumbra. Exatamente. Mas que alegria estar aqui mais uma vez. Renato, seja bem-vindo. Opa, João, estamos retribuindo aqui aquele Luz na Penumbra que você compareceu comigo e com o Bill Fabiano, não é isso? Pois é, então fala do Luz na Penumbra que vocês fazem na Revista Espírita, né? Isso, ano ímpar, né? Nós estamos em maio de 1859, né? Estamos lá mais ou menos nesse período aí, tá? Toda sexta-feira, 21h30, vamos junto lá, eu e Bill Fabiano, e essa galera linda aí, nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro aí. Tá? Geralmente eu os ouço pela manhã, bem cedinho. Na reprise, né? É verdade, a reprise é sempre às 3 horas da manhã e depois às 6 horas da manhã do dia seguinte é que for ao ar. No caso da sexta-feira, é às segundas-feiras. Exato, reprise, 3 da manhã e 6 da manhã. No caso do programa de hoje, é toda quinta a reprise, às 3 e 6 da manhã. Nós, então, estamos aqui no estudo, como disse, do livro Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, e vamos começar o parágrafo 10, Allan Kardec e a nova Constituição. Bom, é bom que se diga que Allan Kardec, ele, além de professor, além de um grande estudioso, além de um grande espírito, ele tinha uma noção muito grande de administração. Tanto é que ele ficou, aos 14 anos, responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, o Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi teve que se ausentar. Ele ficou não só uma vez, foram várias vezes que o Hippolyte, o jovem Hippolyte, ficou responsável. Qual a idade dele, João? 14 anos. Nessa época. E aí ele tinha que ter esse aprendizado da administração, do que é necessário, para que não deixe uma ideia ir por caminhos errados, não deixe uma ideia morrer, não deixe uma ideia ser deturpada. Então, dando continuidade ao estudo de obras póstumas, o nosso livro de estudo de todas as quartas-feiras, vamos ao capítulo Credo Espírita, iniciando o capítulo Credo Espírita. Preâmbulo. Os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Esse primeiro parágrafo aqui já tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria chamar a atenção a essa palavra imperfeições ou imperfeição. Kardec recebe sempre as instruções dos espíritos superiores, melhor dizendo o seguinte: usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Quer dizer, se imperfeição é uma palavra que representa a não perfeição, o próprio Kardec faz esse estudo, se eu não me engano, na Revista Espírita, 1862, se eu não me engano é isso, fala a respeito da imperfeição. Não seria realmente uma imperfeição, mas seria um processo que ainda não foi concluído. Não chegamos à perfeição, não completamos o ciclo
então não somos ainda perfeitos. E aí Kardec usa essa expressão imperfeição, para nós entendermos, então, são todos os espíritos que ainda não chegaram à perfeição. Verdade. Eu acho que o título desse estudo é Da Perfeição dos Seres Criados. Sim, é o título. sim. É imperfeição. Ele troca, nesse estudo, a palavra imperfeição por incompleto. Isso. E é muito legal. Te dá uma noção assim diferente quando você pensa assim, incompleto. Você se sente até melhor, né? E porque nós precisamos exatamente continuar o processo de aprimoramento. Então, quando a gente enquanto for viciosos, como diz aqui nesse iníciozinho, e outras questões, a gente vai ter problemas. Vamos ter. Então, mas para mudar isso aí, é preciso realmente se dar conta da existência delas. Verdade. E é bom que se fale, né, que o livro Obras Póstumas é a compilação, reunido vários estudos que Kardec tinha e que ele colocava lá num cantinho, numa gaveta, alguma coisa, e que foi encontrado depois por sua esposa, por sua viúva na época. Então, certamente Kardec não colocaria esses termos se fosse fazer um estudo a respeito disso, tanto é que não coloca na Revista Espírita. Mas essa questão, o Renato, interessantíssima que nós temos aqui, quando ele fala de pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Olha só, enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Interessante ouvindo vocês falarem sobre a questão da palavra imperfeição, não é? Eu não sou imperfeito, eu estou imperfeito. Sim. Por que eu estou imperfeito? É preciso saber por que eu estou imperfeito. Ainda estou. Eu gosto muito do ainda. Tenho usado muito ainda, porque ainda. Roberto Carlos tem uma música, olha, né? que ele diz assim: nós não somos perfeitos ainda. Exatamente. Seres humanos é o nome da música. Exatamente. Nossos vícios, as nossas dificuldades, o Allan Kardec trata disso muito bem, né? É que vão fazendo com que a gente vá nos atrapalhando. Nós somos atrapalhados, não é? Não queremos alcançar situações de forma fácil e muitas outras situações mais graves ainda dos nossos vícios, das nossas situações difíceis, dos nossos dramas, eles afetam sim os outros, porque eu posso, através de um golpe, não é? Entendamos o golpe como algo que eu tenha feito, passar alguém para trás, e tu está prejudicando o outro. E eu prejudico, inclusive, meu próprio familiar. Eu posso fazer isso dentro da minha própria casa. Meus vícios chegam a tal ponto que, se eu não tratá-los, se eu não observá-los, e quem está de fora também não conseguir um meio de prestar ajuda, tentar prestar a ajuda necessária, né? Não fizer, isso pode atrapalhar a família inteira. Não é? Com certeza, dependendo da situação, pode atrapalhar a família inteira, desestruturar toda uma organização, toda uma administração familiar, nesse sentido, tá? Então Kardec traz muito bem para falar aqui da nossa situação, que conforme o Livro dos Espíritos trata, né? Fomos criados simples e ignorantes, não é? Nós viemos e Deus nos aguarda com a outra mão, para que a gente retorne pela outra mão dele, que é a mão do coração, né? Mas de uma outra forma. Ou seja, nós vamos ter que passar por todas as situações. E do início, de simples e ignorantes, até mais para frente um pouquinho, a gente foi se desviando do caminho. Fomos dando valores, fomos agregando valores que não estavam corretos perante um grande ensinamento, perante a vontade do Pai. E por isso, sim, a gente está distante, está longe ainda de retornarmos a esse seio paternal aí, fraterno do nosso Pai. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Credo Espírita, segundo parágrafo diz ele aqui: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras
e só reprimem os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Tem um debate muito grande aí sobre leis. É óbvio que os seres humanos eles precisam trabalhar para que as leis humanas sejam cada vez mais eficazes. Mas como Kardec está chamando a atenção aqui, não no sentido de repressão, mas no sentido de moralização. Pode falar. Eu gosto muito dessa expressão foro íntimo. Eu gosto muito, porque é particular mesmo de cada um. Eu já sei que isso está errado. Eu estou trabalhando para que eu não erre mais. Sim. Não vai, as coisas não vão pirlim-pim-pim, varinha de condão, né? Não vai, nem Henrique. O Henrique está sorrindo ali. Não vai acontecer pirlim-pim-pim lá, não vai acontecer. Sim. Então, é importante, eu gosto muito disso, é de foro íntimo, é de cada um. E ele deixa claro nesse parágrafo que ele coloca aqui, a reforma moral, que é um trabalho, é de construção. Vamos procurar o terreno, né? Tem todo um trabalho que tem que fazer lá, os engenheiros sabem muito bem o que tem que fazer, terraplanagem, não é isso? Porque senão eu vou construir minhas vigas aonde? Vai cair, o prédio vai cair, não é verdade? Sim. Preciso ver o alicerce, preciso fazer tudo isso e aos poucos eu vou edificando a árvore em mim. A árvore o quê? Dos ensinamentos cristãos. Mas eu já sei, tá? Eu já sei e já reconheço. Isso é importante. E vontade. Então é de foro íntimo. Porque é de cada um. Ainda não consigo. Eu ainda não consigo, tá? Mas eu vou. Uma hora eu vou. Eu já sei. Então você já deu um grande passo. Imagina, vamos pegar rapidamente nossa encarnação. Se hoje ainda faz coisas que a gente vê aí afora, que a gente julga, nossa, isso é uma barbárie. Imagina o que esse ser fazia antes. Então hoje ele está na melhor reencarnação dele. Não é? Ele já ama, ele já aplica o amor à família dele. Antes ele fazia o que ele faz com os outros, com a própria família. E já não o faz mais. É importante a gente ter esse olhar e exaltar o bem, não é? Sempre. Tá. A gente fica muito preso a... Não, ainda existe muita maldade no mundo, mas se nós compararmos com o passado, eu digo passado mais longínquo, tipo Idade Média, por exemplo, na época do Cristo, por exemplo, antes até, você vai ver que a barbárie era imensa. Então a gente não pode hoje imaginar que a violência que existe no mundo seja maior do que a violência que existiu há 200, 300, 500 anos, por exemplo, né? Não é por aí. A gente sabe que ainda não é um mundo que nós gostaríamos de habitar, óbvio. Nós gostaríamos de habitar num mundo onde não houvesse assalto, não houvesse assassinato, etc. e tal. Mas isso não existe ainda. Nós necessitamos, na verdade, do que acontece agora no nosso planeta. E seja onde for, né? Mas, meus irmãos, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra. Hoje o estudo de obras póstumas. Estamos estudando o Credo Espírita, o capítulo que Kardec intitula como Credo Espírita. Temos aqui a companhia do nosso Renato Souza e Henrique Parente, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre bom termos essa presença, mesmo que à distância, mesmo que por pensamento, de cada um de vocês. Bom, vamos aqui ao texto, retornando o texto. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Existe uma questão, aliás, são duas questões que se complementam.
a questão 11 e a questão 18 do Livro dos Espíritos, que juntas a gente pode pensar assim. A pergunta seria se nós um dia veremos a Deus e se nós nos aproximaríamos da perfeição divina. E aí a resposta conjunta seria: quando não mais tiver o homem o espírito obscurecido pela matéria, o verá e o compreenderá, estará mais próximo. E à medida que o homem avança, Deus levanta o véu do conhecimento. Ou seja, se nós nos aplicarmos a colocar em prática, e isso é uma coisa fundamental nas nossas vidas, nós não vamos nos fazer com que nós sejamos aqueles mártires. Não seremos mártires, não seremos heróis. Nós seremos sim espíritos melhores, com mais capacidade, com mais probabilidade ao bem, propensão ao bem, porque nós iremos aplicar todos esses ensinamentos que nós recebemos na nossa vida. A gente lembra sempre, não é na vida do outro, não é tentando modificar o outro. O marido não tem que tentar modificar a esposa, nem vice-versa. O pai não tem que tentar modificar os seus filhos. O que ele tem é que fazer a modificação íntima e servir de exemplo para os seus filhos, para seus cônjuges, para seus parentes, para seus amigos, para seus vizinhos, companheiros de trabalho, etc. e tal. Enquanto nós estivermos na teoria, nós estaremos patinando nessa evolução, não é, Henrique? É verdade. Sabe que está aqui pensando uma questão da identidade, né? A gente pega assim, um documento nosso de identidade, aquele documento nos representa. Então a minha ainda é verdinha, ainda tá ali, tem a fotografia, então é minha identidade. E aquilo nos representa. Então, eu estou identificado com o quê? Quando a gente leva isso para um outro âmbito de reflexão. Com o que eu estou identificado? Com que imagem, com que conceitos, com que valores, com que sentimentos? Então, quando a gente imagina um ser humano que está num estado de imperfeição ou de incompletude, a gente identifica perfeitamente que mundos como o nosso, de provas e expiações, ainda não é um mundo de regeneração, como o Renato lembrava no início, mesmo não dizendo essa palavra, mas era isso que ele queria dizer. Então é um planeta ainda vinculado aqui a dor, sofrimento, a um passar o outro para trás, mas bem diferente do que já foi há alguns séculos atrás, como o João também comentou, simbolizando aí o período medieval, a época de Jesus. Quanto mais para trás, pior. Não é difícil a gente enxergar isso. Sim. Então, em todas essas épocas, o ser humano estava identificado e, de certa forma, apegado demais àqueles conceitos de identidade. O que em psicologia a gente chama de fusão cognitiva. Então, a gente está muito apegado a um conceito e é difícil você se deslindar daquilo ali, ou se separar daquilo ali. É preciso muito trabalho, muita conscientização para aquilo ir se afrouxando. A gente imagina assim, a gente entrecruza os dedos, que eu estou aqui com meus dedos cruzados, eles estão vendo, mas os nossos irmãos aí não. Mas a ideia é essa, a gente cruza os dedos, prende uma mão na outra, a gente vai saber o que é esse conceito de fusão cognitiva. Mas à medida que o tempo vai passando, as experiências, a gente vai afrouxando isso aí, vai se separando. E aí a gente consegue perceber outras coisas e se identificar com coisas superiores. A gente vai abandonando as identificações anteriores, a identidade com as coisas anteriores, por reconhecer que elas não são tão boas assim. E vamos nos identificando com coisas superiores. Assim, de pouco a pouco, a humanidade vai alcançando não só o olhar, mas também a experiência daquilo que é melhor. E aí o planeta vai modificando. A gente vai chegar naquele estado de mundo de regeneração tão sonhado, principalmente pelos espíritas, né, que usam esse nome mais especificamente, mas ainda não estamos lá. Como o Renato lembrou ainda há pouco, não estamos, vamos chegar. Mas os espíritos nos ensinam uma coisa muito importante. Isso nas revistas, da revista espírita, né, que o Renato estuda aqui. Quando a gente quiser entender aonde nós estamos, não devemos olhar para aquele que tem mais, seja conquistas materiais ou até mesmo um estado de felicidade. Mas olhe para aquele que tem menos, para você saber o que é que você tem de verdade. Senão a gente fica só olhando para o sonho do futuro, daquilo que os outros têm.
e não consegue perceber, às vezes, o tesouro que temos em nós. O pouco que a gente tem. O Renato simbolizou aí a questão do salário, né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não percebo que com esse salário que eu tenho aqui, eu consigo viver. Eu vou me administrando, eu consigo pagar uma conta, pagar outra, protelo para frente, dividindo, parcelando, mas eu vou conseguindo pagar. E isso é também um sinônimo de felicidade, de prazer. Poxa, eu estou conseguindo. Quando for possível, em alguma outra circunstância, eu vou ter a experiência, né, de situações melhores. É isso aí, Henrique. A gente tem que fazer essa construção dentro da gente, construção dentro de nós. O Evangelho, ele só é perfeito quando aplicado em nossas vidas, não é, Renato? Sim, com certeza. Nós precisamos aprender isso, né? Uma hora nós vamos conseguir com certeza. Né, aprender que é desse jeito, né? Mas não tem aquela urgência e aquela ânsia que vai te levar a uma ansiedade que vai te prejudicar. Né? Inclusive falávamos disso, né, sim, João? Exato. Mas tenha paciência com você, porque todos os ensinamentos do Evangelho são para ser aplicados em você primeiro, né? Não é para aplicar nos outros. Eu pego o Evangelho, não é, e aplico nos outros, não. Eu pego o livro e bato na cabeça dos outros. Não é desse jeito, né, João? Não é desse jeito. A gente precisa ter esse entendimento e ir amadurecendo nesse sentido, ajustando o que dá para ser ajustado, porque também não vamos conseguir fazer tudo numa encarnação só. Exato. Não vai acontecer desse jeito. Exato. Mas o importante é que eu tenha em mim já o conhecimento de que, distinguir o bem do mal. Isso já é um grande caminho, né? É verdade. E a gente vai aos poucos se sentindo mal em fazer o mal, e vai aos poucos se sentindo bem em fazer o bem. A gente vai percebendo que o bom é ver o outro melhor. Sim, com certeza. Você interessante nos trabalhos que você desenvolve lá no Bezerra. E hoje tem Bezerra de Menezes, né? Sim, vamos para lá daqui a pouquinho. Das 13 horas, né? Isso, exatamente. Já está aberto lá, inclusive, 11 horas da manhã já está aberto. Não, é muito bom quando você vê uma pessoa chegando toda sofrida, toda cheia de problemas, etc. e tal, e conseguir fazer que em algumas semanas a pessoa consiga realmente levantar a cabeça e caminhar com as suas próprias pernas. Sim, nossa, isso é super importante, porque as dores as quais as pessoas carregam, né, e chegam pessoas lá com das mais diversas dores, né? É dor da saudade, é dor que dói mesmo fisicamente por causa de uma enfermidade, não é? É dor na alma, não é? Enfim, nossa, são tantos e tantos os dramas, as dificuldades, não é? Queria tanto isso, mas não consigo compreender porque não tenho. E daí meto os pés pelas mãos, faço uma série de coisas erradas. Mas aí vai vindo a compreensão, vai vindo aquele banho que você leva quando chega, né? Aquele banho, nossa, que te faz sentir bem. Diz, olha, tem algo diferente ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar. E aí sim, é a sinalização do caminho, né, João? Verdade. Eles mostram o caminho pra gente. Olha, vem, né? Vem por aqui que esse aqui é o direcionamento correto. É isso. E como dizia o Henrique, essa colocação, esse amadurecimento nosso, essa possibilidade de nós realmente olharmos as coisas ao nosso redor com outros olhares, aí fica muito, muito diferente, muito melhor. Agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Renato, vamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês que está aí participando do programa Luz na Penumbra, e daqui a pouco vai entrar no ar, logo às 9h30 da noite, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E dando continuidade ao que iniciamos no programa anterior, vamos estudar aqui as instruções dos Espíritos no subtítulo A Caridade Material e a Caridade Moral. Nós já estudamos a mensagem da irmã Rosália e agora vamos estudar a mensagem do Espírito Protetor em Lyon, 1860. Diz-nos aqui o Espírito Protetor: meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem: como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelas más companhias e que vagam pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é caridade. Você vê como é que a caridade tem inúmeros aspectos que estão ao nosso alcance. Né? Então, como diz aqui, não é desculpa dizer como poderia fazer caridade se muitas vezes não possuo nem por o necessário. Mas tudo isso que ele exemplificou aqui não nos deixará em falta se fizermos. Não nos faltará nada a partir de então se agirmos assim com as outras pessoas. Muitos dentre vós também dizem: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como deixais que esses grãos de areia se movam ao redor, ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certo de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Então, o nosso irmão está propondo o que para nós? Que há meios, milhares de meios, de nós praticarmos a caridade, assim como a irmã Rosália
falava, nos aturarmos uns aos outros, relevarmos pequenas bobagens que as pessoas fazem conosco. Ele está dizendo aqui que há maneiras de nós praticarmos a caridade aliviando o problema pelo qual as pessoas estão passando. Não só o problema econômico, financeiro, que às vezes realmente está fora do nosso alcance. Mas, diz aqui, nós podemos ajudar uma criança, podemos ajudar a um velho, podemos ajudar uma pessoa que esteja sofrendo. Até os desencarnados nós podemos ajudar, usando nosso pensamento, nossas palavras, eventualmente nossas ações, para aliviar um pouco a dor, o medo, a angústia das pessoas. E com certeza nós vamos ser ajudados pelos espíritos protetores daquela própria pessoa na hora de ajudá-la. Porque nós estivéssemos na situação dela, talvez gostasse que alguém viesse conversar conosco, nos consolar, nos dar ideias para aliviar a nossa situação. Eu sei que a gente não consegue resolver o problema, mas podemos aliviar. A pessoa tem como se diz, um respiro, tem um tempinho para se acalmar, respirar fundo e continuar enfrentando a sua lida. Então, essa é a ideia. Há sempre maneiras de nós estarmos fazendo a caridade uns com os outros. Não só nos aturando, como propôs a irmã Rosália, mas também nos ajudando, acolhendo as dificuldades dos nossos irmãos, sem envolver recursos materiais. Sem envolver recursos materiais. Às vezes é um sorriso, um agradecimento por uma coisa, vai com Deus, seja feliz, que Deus te acompanhe. Isso já está ajudando muito. Eu sempre digo que a primeira caridade do dia que a gente faz é dar bom dia à pessoa que a gente encontra. Se eu estou desejando um bom dia à pessoa, eu estou sendo benevolente, estou querendo o bem dela, quero o bem dela, quero que o dia dela seja bom, estou desejando que tenha um bom dia. Então eu estou desejando ela que o dia dela seja um dia bom, feliz. Isso é benevolência, isso é caridade. Há pessoas que ficam de cara amarrado, não dão nem bom dia, viram a cara, isso não é assim que funciona. Terminou uma conversa, terminou um atendimento que você recebeu numa loja e tal. Muito obrigado, então, bom dia, fique com Deus, um bom trabalho. São palavras que a gente pode dar para a pessoa e a pessoa aquilo vai cair bem. Se a pessoa está preocupada com o problema como todo mundo tem, aquilo de repente vai dar uma mexida lá. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Então, na dúvida, vamos praticar esse tipo de caridade. Quando a gente fala caridade, a gente sempre pensa naquela grande caridade que temos que fazer para ajudar não sei quantos mil necessitados, vítimas de um desastre, vítimas de uma catástrofe. Está tudo bem, precisa. Mas quando não houver isso, no dia a dia, milhões de pessoas precisando dessas pequenas coisinhas que já aliviam muito. Evita que ela faça uma bobagem depois. Não? Então, vamos pensar bem e tentar pôr em prática isso que tanto a irmã Rosália falou, que nós estudamos no último programa, quanto isso que o Espírito Protetor está nos mostrando aqui. A outra passagem aqui, a outra mensagem, é de Adolfo, o bispo de Argel, de Bordeaux, 1861. E aqui já é o tema da beneficência, ou seja, feitura do bem, fazer o bem. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Se pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sofrimento que faz a criatura olhar as outras como olha para si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única preocupação tornar feliz o outro. Isso é importante. Se nossa preocupação for tornar os outros felizes, nós já estamos com grande parte do caminho andado.
Quais as festas mundanas que poderias comparar a essas festas alegres, quando, como representante da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança? Por quê? Não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras, assim enterrarem nos corações maternos como agudo punhal: estou com fome. Ora, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, recordai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então ele está nos lembrando as palavras do Cristo. Quando disse que o que fizéssemos aos pequeninos era o Cristo que estávamos fazendo. Se aliviássemos a fome, o frio, a dor dos pequeninos, era Jesus que estávamos aliviando. Então, vamos pensar nisso. E não há felicidade maior que a gente possa sentir quando a gente faz um bem a outra pessoa. A gente quer o bem da outra pessoa, faz o bem a outra pessoa. Nós experimentamos uma situação maravilhosa quando nós conseguimos ver um sorriso onde havia tristeza, que nós levamos a alegria de uma certa forma. Isso realmente não tem como quantificar preço para isso. Caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação, o gozo antecipado das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei na terra. Posso os meus irmãos encarnados crer na palavra do amigo que lhes fala. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham na dor e no isolamento. Colhereis na terra bens doces, alegrias, e, mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Então, ele está nos concitando aqui a praticar a caridade com os mais necessitados, porque por pior que nós estejamos em determinado momento, se olharmos para baixo, vamos ver gente em situação muito pior que a nossa, que dariam tudo para estar no nosso lugar. Então, assim é a vida. Se nós pudermos aliviar de alguma forma a dor de alguma dessas pessoas, nós estaremos poupando o trabalho de Deus. Porque Deus não vai ajudar a todos, a misericórdia divina, mas ele não vai vir aqui, ele pessoalmente resolver. Ele usa seus agentes, que somos nós. Então, se ele deixa a meu encargo aliviar essa ou aquela pessoa, eu estou fazendo o trabalho de Deus, estou ajudando. Então, se amanhã eu estiver precisando, Deus vai mandar alguém também me ajudar. É assim que funciona. Então, enquanto o meu problema não é resolvido, enquanto o meu, que é muito complicado para resolver, não está resolvido, Deus não disponibilizou alguém para me ajudar, eu vou aqui ajudando aqueles que dá para eu resolver, quebrando os galhos pequenininhos. Se eu puder quebrar um galho pequenininho, eu vou quebrando, eu vou resolvendo. Até que alguém lá, por ordem de Deus, possa quebrar o meu galho, que é um galho mais grosso, mais complicado, mais duro.
Então, enquanto eu não consigo resolver o meu problema, se eu puder resolver de alguém, eu tenho que resolver. Eu não posso ficar aqui lamentando a minha vida, vendo outras pessoas em situação muito mais drástica do que a minha e não fazer nada. É isso que ele está nos dizendo aqui. Essa é a caridade. Então, é assim que o mundo funciona. A caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Ou seja, quando nós somos caridosos uns com os outros, quando nós nos aturamos uns aos outros, quando nós levamos palavras de consolo às pessoas que estão necessitando disso, estaremos praticando a caridade. Então, nós estamos sendo conduzidos para a felicidade. Estaremos felizes em ver os outros felizes, aliviados do seu problema. Essa é a caridade verdadeira. Então, quando todos estivermos agindo na engrenagem humana desta forma, vai ficar muito mais azeitada essa engrenagem. Não vai haver atrito nos dentes da engrenagem, ela vai ficar azeitada, a funcionar melhor para todos nós. Ou vocês acham que o mundo vai ficar essa distância de pessoas necessitadas e outros que não estão necessitados por eternidade? Não, vai ter que ir diminuindo isso pouco a pouco. E cabe a nós, que por algum motivo temos chance de providenciar isso. Não podemos ficar de braço cruzado, esperando que o outro vá fazer, ou que a situação do outro melhore por si própria. Não há condição disso. Nós temos que trabalhar para que o mais rapidamente possível as coisas vão se ajeitando para todos. Esquecer um pouco, às vezes, de nós mesmos e cuidar dos outros. Já que nós estamos em situação muito complicada, dificílima no nosso ponto de vista, tá bom, não dá para resolver, enquanto não resolve, eu posso resolver o dos outros, vou resolver o problema dos outros. É assim que Deus quer que nós hajamos. Fazer essas coisas, fazer, vamos dizer assim, essa máquina maravilhosa que Deus deixou à nossa disposição, que é a nossa vida aqui, essa convivência uns com os outros, funcionar de melhor maneira. Nós vamos observar que a vida vai ficar muito melhor, vai ficar menos difícil, pelo menos. Pode não virar um mar de rosas, porque nós temos muitas coisas para serem acertadas, devido ao nosso passado meio tenebroso, mas vai ficar aliviado. Muitas coisas pelas quais nós deveríamos passar, não vamos passar, vai passar coisas que vão ser menos intensas, mais suaves, nós vamos ter mais força para enfrentar, para resolver, para nos resignarmos. Porque nós estamos colaborando com esse processo divino, que é do amor e da caridade. Nós temos que embarcar nessa. E aí sim nós vamos ver, como disse Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. Nós temos que estar dentro da caridade e o detalhe, dentro do espírito que propõe aqui este capítulo, sem vaidade, sem que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita. Na moita, como se costuma dizer. Fazer tudo isso, colaborar com os outros, ajudar os outros, sem alarde, sem fazer grandes estardalhaços das coisas que estamos fazendo. Porque aí vamos a perder tudo, se deixar a nossa vaidade sobrepujar esse nosso interesse de ajudar as outras pessoas. Nós precisamos ver que nós estamos sendo muito ajudados por esses espíritos que estão mandando essas mensagens aqui. Eles se dispuseram a vir aqui o quê? Nos mandar essas palavras. É a caridade por parte deles. Estão iluminando o nosso caminho. Nós já passamos por como ele fala aqui, a irmã Rosália falou, esses outros espíritos falaram, já passaram por isso aqui, fala da existência deles aqui na Terra. Então, já tiveram passagem por isso. Então, estão nos mostrando, ó, o caminho é outro, o caminho é aqui, da caridade, do amor entre todos. Estão nos dando, quer dizer, é caridade da parte deles, nos adiantando o que pode acontecer, para nós possamos fazer nossa escolha melhor. Nós podemos escolher o bom caminho, consciente de que estamos no caminho certo. Essa é a ideia que nos traz aqui este capítulo
e essas mensagens. Nós vamos ficando por aqui agora. Eu desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,